aquilo que nós vamos falar, que é sobre o volume da pirâmide e o tronco da pirâmide. Eu resolvi retomar um pouquinho aqui as diagonais, né? Tanto do cubo, e só relembrando, né? A diagonal é que vai lá de um vértice até no outro, na outra face oposta, né? Então, isso é a diagonal, tanto do cubo, quando depois, a hora que a gente for ver também da paralelepípedo, é bem parecido, né? Claro que muda a fórmula, né? Mas vem de um vértice superior até a base inferior do lado oposto, né? Então, isso é a diagonal do cubo, mas nós temos também a diagonal da face. E para diferenciar, né, eu estou representando, como aqui no desenho já estava com um D minúsculo aqui, né, esse D menor aqui, né, a diagonal do cubo. A diagonal da face, então, nós estamos representando pelo D maiúsculo, tá? Então, lembrando que qualquer face aí do cubo é quadrado, né? Então, a diagonal, aqui vai formar um triângulo retângulo, né? Cujos catetos são A e A, porque são as arestas, né? Que são iguais, de mesma medida, né? E a diagonal é que vai também de um vértice ao outro, né? Não vamos dizer, oposto, né? Na verdade, né? Do outro lado. Então, nós vamos ter aqui, aplicando Pitágoras, né? A hipotenusa, então, seria diagonal, né? Então, esse D maiúsculo ao quadrado, como diagonal de qualquer uma das faces, né? Então, D ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, A ao quadrado mais A ao quadrado. Então, se eu tenho 1A ao quadrado mais 1A ao quadrado, eu tenho 2A ao quadrado. Para achar o D, então, eu vou extrair a raiz daqui, né, de D, e vou extrair a raiz depois da igualdade. O A que está ao quadrado, ele sai da raiz, né? E o 2 permanece, né? Porque ele não está elevado à segunda potência. Então, nós vamos ter a diagonal de qualquer uma das faces, indicado por A raiz de 2. Agora, na hora que a gente vem aqui, né, com a diagonal do cubo, que é esse que vai aqui do D linha, D de dado, né? D de dado, linha, até B. E aqui embaixo nós temos a diagonal da face, né? Então, isso aqui forma também um triângulo retângulo, né? Então, aqui nós estamos representando diagonal do cubo como a letra D minúsculo, né? Então, seria o quê? A raiz de 2, né? Que é essa diagonal aqui da face, né? Que nós acabamos de ver aqui, né? Então, ao quadrado, né? O D, que é a hipotenusa, né? A hipotenusa ao quadrado seria essa distância de dB, que é a diagonal de qualquer uma das faces, né? A raiz de 2, e depois a altura aqui, né? Que forma o triângulo retângulo aqui. Então, os dois catetos, né? Esse cateto que é a diagonal da face, e essa altura aqui, né? Que é a aresta, né? Então, eu tenho a raiz de 2 ao quadrado mais a ao quadrado. Aqui, como é um produto, né, eu vou ter que elevar o A, né, e ao elevar a raiz, vai cancelar a raiz, né, então vai ficar A ao quadrado vezes 2, né, uma vez que cancelou a raiz, mais esse outro aresta aqui, que é a altura aqui no nosso caso, né. Então, eu tenho 2A2 mais 1A2, né, 2A2 mais 1A2, o A2 também sai da raiz, né, na hora que for extrair a raiz. E o raiz de 3 não tem como sair, ele vai permanecer na raiz. Então, a diagonal do cubo seria dado por A raiz de 3. Então, está aqui repetindo mais uma vez, né?
E tem a área total também, que é importante, né? São 6 quadrados, né? Como o jogo de dado, né? Que vai numerar de 1 a 6. Ou ainda contando, né? Tem uma base superior e uma base inferior, que são tudo quadrado, né? Então já são 2 e 4 quadrados em volta aí, né? Então um total de 6 áreas, 6 quadrados, né? Então a área total é 6 vezes o quadrado aí de qualquer uma das arestas, né? E o volume, então, eu teria que multiplicar, calcular a área da base, que seria A vezes A ao quadrado, e multiplicar pela altura, que é o A. Então, A ao quadrado vezes A vai dar A a terceira, né? Então, vamos aqui para o... só lembrando o seguinte, né? No caso nós tínhamos mostrado também anterior, né? Que a diagonal do bloco retangular, né? Vai acabar sendo a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? E o processo para a gente calcular é bem parecido aqui com o cálculo, né? Você vai trabalhar sempre no Teorema de Pitágoras, né? E ele é bem parecido aí com esse cálculo que a gente faz para achar a diagonal do cubo, tá? Agora nós temos aqui falar, então, estudar aqui as pirâmides e tronco, né? Ficou errado aqui, isso é um O a mais aqui. Então, é o tronco da pirâmide, né? Depois nós vamos ver que o tronco é você cortar a pirâmide, né? Então, a gente vai estar mostrando isso aí. Então, ó, denominamos pirâmides a todo poliedro convexo em que há uma face chamada de base num dado plano e apenas um vértice chamado vértice da pirâmide fora do plano, tá? Então, toda a pirâmide vai terminar num ponto, num vértice aqui, né? Aí tem a altura, né? A distância entre o vértice e o plano da base, né? Então, a altura, ela viria do vértice aqui até o centro da base, né? Bom, aqui nós temos, vamos botar que se faltou mais. Numa pirâmide regular, as faces laterais são triângulos isósceles congruentes, né? Nesse caso aqui, nós temos uma pirâmide de base quadrangular, né? Uma pirâmide regular, né? De base que é um quadrado, tá? Então, numa pirâmide regular, as faces laterais são triângulos isósceles, né? Isósceles porque todos os lados aqui, né, das faces, né, chamando vértices das faces, né, vértices não, as arestas, né, desculpa, eu troquei. Então, as arestas aqui, ó, elas formam tudo, são triângulos isósceles, né, porque esses dois lados são iguais e, né, pode ser, é lógico que a gente pode ter até uma de base triangular, né, cujo todas as faces, né, seriam triângulos equiláteros, né, então isso é possível, eu passo a ter aí o que a gente chama de tetraedro, né, porque vai ter 4 faces, né, as 3 laterais, né, da pirâmide, né, e mais a da base, tá, que é um triângulo e seria um triângulo equilátero também. Agora, ó, numa pirâmide regular, as faces laterais são triângulos isósceles congruentes, né, porque eles têm as mesmas medidas. A altura de qualquer desses triângulos relativamente ao lado da base é denominado apótema da pirâmide, tá? Então, tá aqui uma flechinha, apótema da pirâmide. E que acaba coincidindo, né, com a altura das faces laterais, tá? Vamos aqui, que aqui tem 2 coisas diferentes, né? Primeiro, o que nós acabamos de falar, que está representado aqui pela letra M, como apótema da pirâmide. E aqui para a letra C, que está bem pequenininha, que seria apótema da base da pirâmide. Então, ó, na pirâmide nós temos, não vamos confundir, né, mas nós temos duas apótemas, né? Uma que é da pirâmide, né, que está relacionado com as faces laterais, né, que é a altura do triângulo, né, que compõe essas faces laterais,
e tem a da pirâmide. E aqui tem uma curiosidade, né? Porque aqui, na verdade, se eu pegar desse verso até o meio aqui, né? Eu tenho altura, tá? E se a gente pensar também as três alturas aqui, ó, né? Se a gente traçar aqui as três alturas, elas vão se encontrar nesse ponto, né? Esse ponto aqui é chamado de baricentro, né? E um fato também curioso, que ele é 1/3 da altura da base, né? Então, se eu pegar aqui a altura da base e dividir em três partes iguais, eu vou ter aqui a apótema da pirâmide, tá? No caso do triângulo isósceles, né? Eu acabei não passando isso aí, mas tem uma fórmula. Uma hora talvez a gente mostre aí para vocês isso, né? Às vezes era um pouquinho trabalhoso, porque a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, né? Mas a altura, ela é dada por L raiz de 3 sobre 2, tá? Depois, a gente pode estar fazendo isso, né? É importante lembrar que isso também é num triângulo equilátero, né? Que tem os três lados iguais. E tem também uma fórmula que a gente pode calcular, já que eu tenho aqui a altura e a minha base, né, do triângulo é L, né? O que eu teria que fazer para achar a área aí de um triângulo equilátero, né? Seria o lado, né, a base, que é uma letra L, multiplicado por raiz de 3 sobre 2 dividido por 2, né? Porque aí a fórmula exatamente seria a fórmula da área do triângulo, né? Então, se o meu triângulo ele mede L e ao mesmo tempo L que é a base, né? E ao mesmo tempo a altura é L raiz de 3, né? Então eu vou ter aqui L vezes L, L ao quadrado, né? Raiz de 3 sobre 2, né? Como ela está dividida por 2, eu vou multiplicar pelo inverso, né? 1 sobre 2. Então, vai ficar L raiz de 3 sobre 4, tá? Aí eu vou multiplicar os denominadores, né? Que era raiz de 3 sobre 2, multiplicado por meio, né? Eu tenho o produto aí dos denominadores, né? Que é 2 e 2, que dá 4. Então, é L ao quadrado, né? Raiz de 3 sobre 4. Então, é importante porque, por exemplo, se eu precisar calcular a área para depois calcular o volume, né? Se é dado o lado, se a base, né? Nós estamos, né, supondo que nossa base aí é um triângulo equilátero, né? Porque se for isósceles ou qualquer outro tipo de triângulo, ou triângulo retângulo, então eu não posso usar essa fórmula. Essa fórmula eu só posso usar no triângulo equilátero, né? Então, eu teria que calcular a área da base, né? Vamos supor que seria 4 centímetros, né? O lado da base, né? Dessa minha pirâmide. Então, eu teria 4 ao quadrado, que é 16, né? Raiz de 3 sobre 4. Como eu vou dividir, né? 16 por 4 vai dar 4. Então, eu tenho 4 raiz de 3, a área da minha base, tá? E aí é só multiplicar pela altura, né? Se a altura for dada, digamos, sei lá, a altura 5, por exemplo, então eu vou multiplicar por 5, né? E aí eu vou ter o meu volume, né? Basicamente, fazendo só uma substituição aí, né? E uma simplificação, uma divisão, né? De 16 por 4, que vai dar 4 raiz de 3, e aí multiplicar pela altura, né? Supondo aí que a altura fosse dado 5, né? Então, eu teria direto 20 raiz de 3, se tiver em centímetro, centímetro cúbico ou decímetro cúbico e assim por diante. Tá, então, praticamente, com duas substituições aí, né? Pegando o lado do triângulo, né? Que é dado, e é dado a altura, então basta eu fazer duas substituições para eu
calcular o volume dessa pirâmide, tá? Repetindo que isso só vale quando a base for um triângulo equilátero, tá? Bom, vamos aqui para o próximo agora. Aqui, então, agora nós vamos falar do tronco de uma pirâmide, né? Então, fala assim, consideramos uma pirâmide de vértice V, né? E a altura H1, então seria a pirâmide 1, que é toda essa pirâmide. Isso aqui, então, eu tenho a pirâmide 1 completa, né? E aqui um plano, né? Sendo o H2, né? Menor que H1, tá? Então, eu tenho aqui o H1, que é toda essa distância, e o H2, que é menor aqui, né? Seria referente a essa pirâmidezinha menor aqui, tá? A intersecção do plano beta com a pirâmide então, a hora que eu corto aqui, vamos cortar e separar, né? Então, eu ficaria com a pirâmide 2, né? E aqui embaixo, o que sobrou é o tronco da pirâmide, né? Chamado tronco da pirâmide. Bom, continuando aqui, né? Tem um exemplo de um exercício aqui, né? É como se você tivesse uma pirâmide aí, e você resolvesse cortar para formar um tipo de um vaso, assim, né? E cortar nessas dimensões. Aqui, no caso, é dado as duas alturas, né? Aliás, posso considerar a altura total, que é a soma de 20 com 60, tá? Bom, o que eu teria que fazer aí? Eu teria que, inicialmente, tanto faz a ordem, né? Calcular o volume dessa pirâmide maior, né? E depois calcular o volume da pirâmide menor, né? E depois fazer um menos o outro, eu tenho o tronco, né? Que é que eu calcule o tronco da pirâmide, tá? Então, ó, para fazer um vaso, cortou-se uma parte da pirâmide como ao lado, tá aí, né? Determine o volume do vaso, ou seja, do tronco desta pirâmide, né, no caso. Ó, então, primeiro devemos determinar o volume da pirâmide, tá? A base é de 45, tá aqui, ó, no desenho, né? 45 por 30 centímetros, né? Então, o comprimento e a largura aí, né? Uma base retangular, né? Então, a área da base é o produto, né? É o produto de 45 por 30, né? E a altura, né, é a soma dessas duas alturas aqui, 60 e 20, que dá um total de 80, né? Então, ó, calculando a área da base, que é a área do retângulo aqui embaixo, né? Eu vou fazer 45 vezes 30, que dá 1.350, né? Então, o corte feito aí é a pirâmide original, né? Então, a base é um retângulo, né, com 15 de comprimento e... do de cima agora, né? 15 de comprimento por 10, né? Então, para calcular vamos dizer, a pirâmide maior, né? Eu vou pegar o 1.350, né? Multiplicar pela altura e dividir por 3, ou multiplicar por 1/3, tanto faz, né? A gente já falou aqui que o volume, né? Ou eu faço base vezes altura e divido por 3, ou multiplico, né? A base vezes a altura, multiplico por 1/3, né? O que é a mesma coisa. Então, a hora que eu multiplico lá o 1.350, né, que é isso que eu calculei aqui, né, que é a base, estou falando da pirâmide total aqui, né, o que está tudo em azul aqui, né, então eu tenho 45 na base e 30 de largura, então 45 vezes 30 dá 1.350, e calculando então o volume seria 1/3 de 1.350 vezes 80, daria 108 mil dividido por 3, que vai dar 36 mil, né? Então, tá aí calculado a pirâmide maior, né? Então, calculando agora a menor, né? Que ela tem 20 de altura, né? Então, eu tenho aqui a base, né? Que é a parte de cima lá mede 15 por 10, então é 150 centímetros a área, né?
E agora eu vou calcular o volume dessa pirâmidezinha menor, né? Então, é o 150, que é a área, vezes a altura, que é 20, né? Que na hora que eu somei a altura total, eu fiz o quê? 60 mais 20, né? 20, então é a altura daquela pirâmide de cima, né? A pirâmide menorzinha, né? Então, isso aqui vai dar 3.000, né? Dividido por 3 ou multiplicado por 1/3, vai dar 1.000. Para eu achar o volume do vaso, que é o tronco, né, da pirâmide, eu vou pegar a pirâmide total, aquela azulzinha, menos essa que eu acabei de calcular, que é a de cima, né? Então, a hora que eu tiro aqui, eu vou ficar com 35 centímetros quadrados, né? Então, o vaso tem uma capacidade de 35 centímetros quadrados. Se eu quisesse saber em litro, né, eu teria que passar isso para decímetro, né? E para sair de centímetro para decímetro, eu teria que eliminar 3 zeros aqui, ou dividir por 1.000, né? A gente sempre na unidade lá do metro cúbico, a gente vai de 3 em 3 casas, né? Então, eu teria 35 litros, né? Que seria a capacidade desse vaso, né? O que cabe lá dentro em litro, então seria aqui em centímetro, mais em litro, 35, ok? Então, deixa eu ver, esse aqui eu acho que é a última, né? Esse aqui eu acho que é o último, seria o último slide, né? Depois eu vou passar os slides aí para vocês. De alguma forma, eu passei uma lista também, já postei tanto na tarefa, como também postei postei no WhatsApp, né? Só ver se eu consigo abrir aqui a minha cópia. Não. Opa, esse aqui não é do... Acabei entrando aqui no 2Z. Entrar no de vocês aqui. Vamos abrir aqui. Bom, é mais ou menos o seguinte, tá? A primeira questão, deixa eu ver se eu giro aqui para ficar mais fácil de ler. Bom, então tá aí, ó. O primeiro era assim, considerando a fórmula da pirâmide, né? Que foi isso que a gente já utilizou aí, 1/3 da área da base, multiplicado pela altura, né? Então, se a pirâmide reta tem 15 decímetros de altura, tá? Supondo aí, claro, uma pirâmide regular, né? Sua base, um retângulo com 4 centímetros de comprimento, cuja diagonal mede 5. Bom, aí é o seguinte, eu vou precisar dos dois lados, né? Que é um retângulo, e a informação que eu tenho aí da base é que sua base é um retângulo com comprimento, né? Então, eu tenho o comprimento de 4 decímetros e tenho aqui a minha diagonal, né? Essa minha diagonal, a pirâmide tem 15 centímetros de altura, sua base é um retângulo de 4 decímetros de comprimento, cuja diagonal mede 5, tá? Bom, o que que eu preciso? Eu preciso achar como se fosse a altura aqui, né? Ou comprimento, ou largura, né? Se preferir. Vamos chamar de altura, né? Porque é o que a gente usa na fórmula, às vezes. Então, eu vou ter que aplicar Pitágoras, né? Então, eu vou ter a hipotenusa e a diagonal, né? Então, eu vou ter o 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais h ao quadrado, tá? Então, eu vou ter, passo para cá, né? O 4 ao quadrado, 25 menos 16, vai dar 9, né? Então, o h ao quadrado é 9, e o h seria a raiz de 9, né? Raiz de 9 é 3, tá? Então, eu tenho aqui as medidas da base, né? Que não foi dado diretamente, mas foi possível calcular, tá? Então, é só fazer os cálculos aí, tá? Tem as alternativas aí, né? Aí pede o volume da pirâmide, né?
Só lembrando o seguinte, né? Lógico que eu vou precisar aí da apótema, né? Vou precisar da altura, porque aqui acho que não dá altura, né? Não, olha, uma pirâmide tem 15 Ah, não, é dado a altura, então eu não preciso calcular. Mas, por exemplo, se não fosse dado a altura, eu teria que calcular essa altura. Aí eu teria que usar a apótema. Lembrando que aqui nós estamos num retângulo, né? Eu tanto posso pensar a apótema aqui do lado da altura, né? Que ela é um pouquinho menor, né? 3 decímetros, no caso. Como eu posso pensar na altura também a partir aqui do comprimento, tá? De qualquer forma, né, o resultado depois teria que ser o mesmo. Eu precisaria pensar aqui também, né, os, os lados, né, e é lógico que aí numa situação dessa, se não fosse dado a altura, precisaria ser dado pelo menos as arestas laterais, né? Então, talvez através das arestas laterais, eu poderia, e utilizando a apótema também, eu teria como chegar à altura, tá? Então, veja que tem muita coisa aí que pode ser trabalhado, né? Quando não é dado a altura. No 2, fala também de uma pirâmide, aí 12 decímetros de altura, né? Sua base é um retângulo, cuja diagonal também é parecido com o primeiro, né? Eu tenho a diagonal, a sua base é um retângulo, tem o comprimento, né? Como o anterior também, né? Eu tenho o comprimento, e eu preciso achar a altura aí desse triângulo retângulo aí que vai se formar com a diagonal, tá? Então é um pouco bem parecido com o primeiro, né? No terceiro, diz assim, uma pirâmide regular de 12 centímetros de altura e base, formada por um quadrado de 10 centímetros de lado, tem área lateral. Então, aí nesse caso, ele dá a altura, né, da pirâmide, certo? E dá a base como um quadrado, tá? Mas ele pede para achar a área lateral, né? Na verdade, na área lateral eu vou ter lá vários triângulos isósceles, né? E aí, com o dado que ele dá, eu posso, utilizando da apótema e da base, né? É possível eu calcular aí a altura e a partir depois da altura da pirâmide, né? No caso, eu posso calcular a aresta lateral, viu? É possível, sim. Bom, na sequência aí, pessoal, tem duas questões do Enem, viu? Uma de 2013, aliás, as duas de 2013, né? Aí tem as planificações, né? Então, e aí pergunta, né? O que que é na sequência, tá? Aí diz assim, ó, Maria quer inovar sua loja de embalagem e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão diferentes planificações dessas caixas. Quais são os sólidos geométricos que Maria obterá a partir desta planificação, tá? Então, a gente vê aí, né, que eu tenho, na verdade, na primeira, duas bases paralelas, né? Só lembrando que bases paralelas e nessas as duas bases paralelas, né, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Tem 5 lados, né? Tanto a base que está embaixo como a base superior, tá? Então, se tem 5 lados, é um pentágono, tá? Então, e como as faces são quadrado e bases paralelas, né? Eu tenho prisma, tá? Então, é só ver que tipo de prisma é esse. Na da direita, né? Eu tenho
Na verdade, é uma circunferência em cima, uma circunferência embaixo. Se você girar em volta assim, né, você vai ter uma forma cilíndrica aí, tá? E na outra aqui eu tenho, na verdade, foi aquilo que eu falei em termos de um tipo de pirâmide, né? Que é chamado também de tetraedro, né? Porque eu teria 4 faces, por isso o termo tetra, né? Triangulares, né? Com triângulos iguais, triângulos isósceles. Tá? Então dá uma pensada aí para ver qual alternativa corresponde. Aqui também, né, nós temos uma forma aí que é mais ou menos conhecida, né? É uma cozinheira especialista em bolo, uma forma, no formato apresentado na figura. Nela identifica-se a representação de 2 figuras geométricas tridimensionais, né? Então, se a gente pensar, aí está falando se é um tronco de cone e um cilindro, né? Ou se é 2 troncos de cone, né? Tá? Então, pensa um pouquinho aí, e essa aí é fácil também, né? Aí também tem o volume, né, de um cubo, é igual ao volume de uma pirâmide, tá? Então, aí é importante lembrar as fórmulas, né? Do cubo como sendo lá, a aresta dele, no caso, é de 6 centímetros, eu consigo calcular esse volume, né? Então, eu já sei que o volume dessa pirâmide minha é dado lá por 6 ao cubo, né? Então, eu tenho o volume da pirâmide regular, que tem para a base um quadrado, né, de 6. Então, se eu tenho a área da base, tá? E tenho o volume, é só calcular a altura, viu? Então, é o que vai faltar na fórmula ali. Então, é uma questão relativamente simples de resolver. Bom, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação sobre o que é pirâmide, tronco de uma pirâmide? Tá, eu vou parar aqui a gravação, tá?